Felipe foi preso por uma viagem que ele não realizou, por uma minuta que até hoje não foi apresentada e por uma reunião em que ele teria comparecido, mas que nenhum dos presentes afirma que Felipe Martins lá esteve. Acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu quero lamentar a condenação do Felipe Martins. Dr. Chiquini fez uma defesa impecável. Apresentou os argumentos, apresentou, eu ia dizer as provas, na verdade, expôs a falta de provas de todo o processo. Felipe foi preso por mais de 6 meses, inclusive com confinamento solitário. Ficou em solitária por mais de 10 dias, por uma viagem que ele não realizou, baseado numa hipótese de fuga, em virtude de uma viagem que, ainda que tivesse sido feita, nada de irregular tinha. Mas ele não fez. E o governo americano já admitiu que ele não fez a viagem. Por uma minuta que até hoje não foi apresentada. Até hoje não está nos autos a tal da minuta do golpe que acusam Felipe Martins de ter redigido. Que ele não redigiu, e o Dr. Chiquini demonstrou isso claramente. E por uma reunião em que ele teria comparecido, mas que nenhum dos presentes afirma que Felipe Martins lá esteve. Acaba de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Um dos melhores advogados do Brasil. Uma revelação nesse momento, inclusive, de grave perseguição, Dr. Jeffrey Chiquini. Repito, faz uma defesa brilhante, impecável. E não obstante, o seu cliente é condenado. Então, senhor presidente, a gente vê aqui que a luta do Chiquini, a luta da Carolina Siebra, a de todos esses advogados que representam os familiares e as vítimas dessa perseguição absurda, precisa ser a luta do povo brasileiro, da democracia, desse Conselho de Ética, de cada um dos parlamentares. O que nós fizemos lá foi para representar isso. Foi para dizer, chega de promessas não cumpridas, de intromissão do Supremo Tribunal Federal, como bem disseram outras testemunhas aqui, no trabalho dos parlamentares, não apenas dizendo que nós não podemos aprovar determinadas matérias como anistia, mas deixando claro que o projeto da dosimetria só podia ser aquele, ou seja, o Supremo Tribunal Federal já está ditando, por isso se chama ditadura, o que nós podemos aprovar. O que nos resta aqui é a voz, é a manifestação pacífica. E mesmo essa está sendo agora ameaçada. Porque se eu for suspenso, ou os meus colegas Zé Trovão, Marcos Polon e eu, formos suspensos por uma manifestação legítima, e repito, sofreremos uma injustiça que não se equipara à injustiça que estão sofrendo essas pessoas já há quase 3 anos. Há quase 3 anos, pessoas inocentes. E mesmo quem quebrou e depredou já pagou uma pena muito maior, porque vândalo no Brasil não vai para cadeia. E a pena é de detenção de 1 a 6 meses. Se nós formos silenciados e os nossos mandatos forem extintos, porque 6 meses de suspensão, como se diz aqui, significa extinção no mandato. Num ano eleitoral, ser suspenso por 6 meses, significa só ter tempo ainda de voltar quando a gente já está em campanha, aqui a casa está parada. Significa a extinção dos mandatos dos parlamentares que representam a voz dessas pessoas que foram caladas. Significa suprimir o direito dessas pessoas que já não têm no judiciário condição de se defender, já não têm nos seus próprios defensores a condição de serem representados, porque sequer têm acesso aos autos. A doutora Siebra falou já de tantos exemplos aqui e em tantas outras audiências públicas. Significa tirar dessas pessoas a última trincheira que elas têm numa democracia, que é a sua defesa dentro do parlamento, na Câmara, no Senado da República. E aí, doutor Chioquete, para encerrar, eu digo o seguinte: o senador Davi Alcolumbre, e com o qual tenho profundas divergências em muitos aspectos, não se deixe de reforçar isso, foi muito sábio.
não deixou que prosperasse qualquer tipo de punição aos senadores que fizeram exatamente a mesma manifestação que fizemos aqui. Aliás, o senador Magno Malta se acorrentou à mesa diretora do Senado da República. Não consta que qualquer deputado nosso tenha feito o mesmo aqui, e não estou dizendo que ele fez errado, não. Mas o senador Davi Alcolumbre foi muito sábio. Não permitiu que se abrisse qualquer tipo de punição aos colegas parlamentares que, assim como ele, têm o direito à manifestação por meio da voz e dos seus atos, desde que não sejam violentos. Eu peço a Vossa Excelência, deputado Chioquete, também ao deputado Moses Rodrigues, que essa mesma conduta seja aqui na Câmara dos Deputados adotada. Porque punir quem busca a justiça é cometer uma injustiça muito maior do que qualquer tipo de injustiça que se poderia cometer dentro do Congresso Nacional contra os colegas parlamentares que eventualmente se excederam em outros momentos, mas às vezes levam penas maiores do que lhe eram imputadas. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece uma injustiça, mas houve algum tipo de culpa, algum tipo de dolo. Nesse caso, senhor presidente, se a nossa culpa é defender o povo brasileiro, então eu me declaro culpado para sofrer uma injustiça, mas não maior do que a injustiça que sofreram e continuam sofrendo todos os brasileiros que são perseguidos políticos desse regime. Muito obrigado, senhor presidente.